Jorge Recalde, 31 anos, paraguaio, jogador do Newell's Old Boys da Argentina, provável, muito possivelmente, novo reforço do Ceará para a temporada de 2024. É sobre esse jogador que eu venho falar agora. Olá, meu nome é Caio Costa, você está no canal do Caio Costa e papo sobre futebol o tempo todo por aqui. Aliás, antes da gente continuar a conversa, queria muito agradecer a você que está inscrito aqui no canal. A gente está bem pertinho da marca de 8.000 inscritos. Se você não está inscrito, se inscreve, falo sobre futebol o tempo todo por aqui. E agora o papo é uma breve perfil do atacante meia que o Ceará está trazendo para a próxima temporada. Ano passado, o Ceará sofreu muito com a falta de ser um time mais incisivo ofensivamente. Principalmente, óbvio, na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro, na frustrante campanha do Campeonato Brasileiro, essa é a grande verdade. Então, era natural que nesse momento de reformulação, uma formulação que começou totalmente fora de campo, agora vindo novos jogadores, o setor ofensivo fosse privilegiado, fosse procurado nomes para reforçar. E essa semana surge o do Jorge Recalde. Vim fazer um pouquinho do perfil do paraguaio que deve reforçar o Alvinegro em 2024. Tá chegando para ser meia, essa é a informação que chega. E é bom frisar isso, porque se você for correr logo atrás das fichas dos últimos jogos dele, dos últimos jogos não, da maioria dos jogos dele, pelo Newell's Old Boys, você vai ver que ele atuou como centroavante, jogando mais à frente no time comandado pelo Gabriel Reis, ex-lateral esquerdo da seleção argentina. Mas era uma ideia do treinador. Na verdade, nos seus melhores momentos, tanto no Libertad quanto no Olímpia, ele atuou muito mais ou como um segundo atacante ou como que os latinos gostam de falar, engante, o meia central que se aproxima, o jogador que chega jogando atrás do centroavante para criar melhores situações. Por exemplo, se deu muito bem com o veteraníssimo Roque Santa Cruz, que é aquele centroavante de área, todo mundo lembra, e já ainda com mais de 40 anos, então não era um primor de mobilidade, e ele jogando, meio que sombreando, jogando atrás, e depois com o Derlis Gonzalez, jogador que jogou no Santos, por exemplo, fazendo uma dupla, dando maior movimentação ao Olímpia. Foi, por sinal, com essa formação que o Olímpia eliminou, por exemplo, o Fluminense na pré-Libertadores em 2022. E aí é que vem a gente começar a analisar alguns contextos. Primeiro que aos 31 anos o Ceará será apenas o quarto clube da carreira profissional do Recalde, né? E em termos de jogadores trocando de clube a todo tempo, ele apenas atuou pelo Libertad, pelo Olímpia, foram dois clubes do seu país, e depois pelo Newell's Old Boys. Então é natural que se espere um pouquinho de adaptação para um jogador que está vindo para um completamente diferente, um universo completamente diferente do que ele atuou em boa parte da sua trajetória como jogador. Entra-se também um contexto de ser o terceiro um país diferente em vários aspectos. Então é um movimento para entender que pode ter uma demorazinha para adaptação. Mas no mais é um nome bem interessante, versátil, como eu falei, apesar de não ser talvez a melhor função, mas já atuou como centroavante sim. Pode jogar como um meia, pode jogar se quiser jogar com duas linhas de quatro, se aproximando como um segundo atacante. Não há necessidade, ou até porque não é a principal característica, até mesmo jogar um pouco mais à frente. Já que o Ceará trouxe o Lucas Mugni, que é um meia, mas pelo jeito veio para ser uma espécie de segundo volante, pode ter um casamento interessante aí, um jogador de um passe e o outro com uma aproximação ao ataque melhor. O fato é que, para uma equipe que precisava reformular e não encontrou em nenhum momento na temporada esse jogador, esse cara que se aproxima do centroavante com maior qualidade, é um nome que faz muito sentido na questão de posicionamento, característica. Então é um movimento de mercado bem interessante e até ousado do Ceará, de ir lá no Newell's Old Boys buscar o Jorge Recalde, jogador com muita experiência já de quilometragem e que vê na temporada que os números são frios, então pode dar a entender que, pô, não é essas coisas todas, foram acho que foram 8 gols em pouco mais de 40 jogos, mas jogando numa posição que não é a natural dele, jogando mais à frente, basicamente ali como uma espécie de falso 9 ou até mesmo como um centroavante. Mas a gente precisa analisar outros contextos. Jogou quase todas as partidas do Newell's, foi titular absoluto da equipe do Gabriel Reis. Isso demonstra que não tem problemas de lesões, que você pode contar com ele com alguma frequência.
mesmo aos 31 anos. Traçando o perfil com quem já veio, mantém-se também a ideia de jogadores com quilometragem, jogadores que entendam que vai passar por uma pressão. É mais um jogador acima de 30 anos, acredito que o Ceará vai procurar no mercado outros nomes para tentar rejuvenescer um pouquinho, mas me agrada porque sai de uma obviedade, sai de procurar apenas destaques da Série B, ou quem não está sendo aproveitado na Série A, busca algo no mercado sul-americano que o Ceará, quando explorou, não acertou tanto. A gente pode lembrar, por exemplo, que este ano mesmo o Ceará foi buscar o Alfredo Aguilar, que foi companheiro do Recalde no Olímpia, não deu lá muito certo, mas uma hora você pode acertar. E com observação, com critério, isso tende a acontecer. E essa foi a promessa do Departamento de Futebol do Ceará, o novo Departamento de Futebol do Ceará, quando ele foi composto, que as escolhas teriam scouting, que teria observação e principalmente critério técnico para serem feitas. O fato é que nesse início de janela, os principais concorrentes da Série B já estão se mexendo bastante. O Santos, é claro que é um outro patamar financeiro, contratando muito e jogando com muito cartaz. O Sport, por exemplo, também fazendo movimentações interessantes no mercado. O Ceará já tinha feito alguns nomes, mas sempre, você tem até um vídeo aqui falando que existe um perfil ali, mas talvez faltasse um nome de um pouquinho mais de impacto. E o Recalde pode ser esse. Agora lembrando, ele vem para ser meia. Então se fala-se que o Ceará vai buscar um jogador de área, um atacante propriamente dito, não será ele. Então é prestar atenção. Quem será esse jogador para ser o comandante de ataque do Alvinegro na próxima temporada? Lembrando que tem gente, por exemplo, como o Saulo Mineiro, que permaneceu, mas que não era bem lá um centroavante. Jogadores que atuaram no passado, quase todos foram embora. Então é uma necessidade na formatação de elenco buscar esse cara. O Recalde é um belo reforço para tentar dar um pouco mais de poder de fogo. E como eu falei, versatilidade. Jogador que atua setores diferentes no ataque, mas principalmente naquela de ser o elo de ligação. Ser o cara que atua atrás do centroavante, que se aproxima, que chega, pisa na área e que pode acrescentar bastante ao setor ofensivo do Alvinegro. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Peço também que você deixe o like para aumentar ainda a discussão. E, claro, o espaço de comentários é todo de vocês. O que é que você achou de Jorge Recalde, provável novo reforço do Ceará para a temporada de 2024?